pai e da sua mãe. Você é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem que gerou? Deus gerou Jesus Cristo. Também ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que ama ao que o gerou, quer dizer, todo aquele que ama Deus, também ama ao que dele é nascido. Quem que dele é nascido? Jesus Cristo. Amém? Então, se nós nascemos também, se nós cremos que Jesus é o Cristo prometido por Deus, logo nós somos nascidos de Deus. Nós temos uma outra natureza. Nós tínhamos uma natureza carnal e agora nós passamos a ter uma natureza espiritual. Então, obedecer a Deus exige muitos sacrifícios. E isso não é possível, porque os mandamentos de Deus são pesados. Tá certo isso? Olha, obedecer a Deus exige muitos sacrifícios. É difícil ser crente. E isso não é possível. É possível obedecer a Deus? Mas tem muitos que dizem que não, que é impossível obedecer a Deus. E o Senhor Jesus fala que os mandamentos dele não são pesados. Tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho, porque realmente são pessoas que não conseguem se desvencilhar dos pecados, dos prazeres carnais, para poder estar obedecendo ao Senhor. Aí fala no 2, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como? O que é nisso que conhecemos? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Deus manda a gente guardar o mandamento dele, sim ou não? Quando Deus veio ao mundo, quando Deus criou o mundo, ele trouxe leis e mandou escrever todas as leis na Bíblia. E as pessoas tinham que obedecer à lei, desde a hora que levantava até a hora que ia deitar. E se a pessoa errasse, descumprisse qualquer um dos mandamentos, ela era considerada como desobediente de todos os mandamentos. Entende? Se pisasse numa vírgula da lei, a lei mandava, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Ele não fazia 9 coisas, mas uma a pessoa desobedecia. Fazia na desobediência, né? Ou não obedecia. A palavra de Deus fala que a pessoa era culpada de todos e era considerada condenada. Então as pessoas falam, obedecer a Deus exige muito sacrifício. Eu não vou poder mais isso, eu não vou poder fazer mais aquilo, eu não vou poder fazer mais aquilo outro. Então, é impossível. Falaram aqui para o pastor uma vez, esse negócio de crente não é para mim não, pastor. Veio aqui um moço aqui várias vezes, durante alguns anos. Ele vinha, ficava um ano, bonitinho, bonitinho mesmo, tomadinho banho, penteadinho, estava até gelzinho, vinha, sentava ali, ó. Né? Aí passava um tempo, cadê o moço? Sumia. Né? Você lembra dele? Daqui a pouco voltava. Depois ele trouxe o irmão, trouxe o filho, aí apareceu aqui, aí ficava um tempo aí, depois sumia. Daqui a pouco ia lá, falar com o pastor lá na lanchonete lá dele lá. Ah, pastor, não, você vai para a igreja, tal, o pastor incentivava ele, aí ele vinha. Aí ele não conseguia, até que chegou um dia ele falou, pastor, ó, esse negócio de crente não é para mim não vira, né? E sabe-se lá onde ele está e como que ele está. Esperamos em Deus que ele esteja vivo ainda, em nome de Jesus, amém? Então as pessoas deixam de vir para o Evangelho de Cristo, porque acham que é pesado isso. Mas Jesus fala, Thalita, coloca ali para mim, Mateus 11, 29 e 30. Jesus fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Quem tem fardo aqui? Quem tem fardo? Quem carrega um fardo? Seu fardo é pesado? É pesado seu fardo? Jesus está falando, troca o teu fardo pelo meu. Ele fala, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É essa a palavra do Senhor. Aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque a pessoa carrega o jugo. Lembra da palavra da campanha? A unção despedará o jugo, quebrará o jugo, não é isso? Então, todas as pessoas neste mundo carregam um jugo sobre ela, um peso. Lá, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que Jesus está falando? Ele está falando para você sobre que o jugo dele é suave, é leve. Se você entregar a sua vida a ele, ele vai cuidar de você. Você vai conseguir caminhar com o jugo, porque nessa vida nós teremos aflições. Só que você vai caminhar com o jugo mais leve, porque os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Não é a lei antiga que proibia, e se errasse numa vírgula, estava desclassificado como candidato ao céu, né? Não é assim. Então, eu quero que você feche teu olho e que você apresenta abre o olho um pouquinho, estenda a mão assim. Coloque espiritualmente o teu fardo na tua mão. Olhe para ela. Agora fecha teu olho com a mão desse jeito. E olhe espiritualmente para Deus. Eu diga, Deus, eu quero entregar este fardo a Ti, Senhor Jesus, nesta noite. Porque o meu fardo é pesado demais. E eu prefiro levar o Teu fardo. O Teu fardo é leve, o Teu fardo é suave. Eu entrego a Ti este fardo esta noite, Senhor Jesus. Amém? Quem orou? Amém? Você crê nisso? Então, dentro desse versículo, existem 3 situações. Jesus faz um convite. Ele fala, vinde a mim. Jesus faz uma promessa, eu vos aliviarei. Só que existe um método. Então, convite, promessa e método. Então, esse convite, vinde a mim, não está aí, vinde a mim. É o 30. Fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Vinde a mim. O Senhor está fazendo um convite. Mas para quem? Será que esse convite é para quem? É para os desgarrados? Esse convite é para os bêbados? É para os homicidas? É para os desobedientes? É para aquele que você não gosta? É para aquele incrédulo? É para aquele seu parente? Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, a palavra é para você. Né? Então, o convite, vinde a mim, é para você que está cansado, que está sobrecarregado. Sabe o que é sobrecarregado? Sobrecarregado. Você já tem uma carga e vem mais cargas. Então, você está sobrecarregado. Aquele que está desestabilizado, aquele que está chateado, aquele que está magoado, aquele que está ofendido, aquele que está depressivo, aquele que foi desprezado. Aí você carrega um fardo de tristeza, um fardo de revolta, um fardo de desconsideração, um fardo de afronta. Você carrega um fardo de doença, de problemas, de situações. O Senhor Jesus está convidando, Ele está fazendo um convite, vinde a mim você. E é o que o Senhor Deus está falando nessa noite, né? Mas você fala, para que eu estou vivo? Minha vida não tem sentido. O Senhor Jesus fala assim, entrega teu fardo para mim. Troca o teu fardo pesado, né? Teu jugo pesado. Troca.
E você vai, eu vou te aliviar, ele fala. E você vai encontrar descanso. É o que o Senhor Deus fala. Amém? Então, você carrega um peso maior do que você aguenta levar, né? Elias não era um profeta? Sim? Elias não era um profeta de Deus? Quando Jezabel falou para ele, mandou falar para ele, você matou meus profetas? Até amanhã, até essa hora, eu vou fazer o mesmo com você. O mesmo que você fez com meus profetas, eu vou fazer com você. Aí o profeta Eliseu foge depois, né? E chega numa hora que ele senta embaixo de uma árvore e pede a morte. Entende? Você está pedindo a morte? Pede não. Teu fardo está muito, muito, muito sobrecarregado? Pede não. O Senhor Jesus, Ele alivia teu fardo nesta noite. Em nome de Jesus. Ele vai te dar um novo rumo. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Ele fala, vinde a mim. Esse é o convite. E esse convite é para você. E é para mim. Jesus disse, vinde a mim. Amém? E o Senhor nos dá uma promessa. Ele fala, eu vos aliviarei. Ele fala, eu vos aliviarei. Eu posso te aliviar. Ele fala, não são os médicos, não são os remédios. Ele fala, eu vou te aliviar. E você vai parar de viver aflito desse jeito. Porque o Senhor Jesus vai te aliviar e te dar o descanso. De que forma? Aí ele fala, no 29, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai. Pega o jugo do Senhor e coloca em você. Tomai sobre vós o meu jugo. Deixa aos meus pés, porque o seu jugo é pesado. Ele está falando, tome o meu jugo no lugar do seu. Né? No lugar do seu. Fecha o teu olho. Põe a mão no seu coração. Fale com o Senhor assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nesta hora, eu quero trocar o meu fardo, que é pesado, pelo fardo do Senhor. Porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. E eu quero viver com o Senhor. Fala, eu deixo o meu fardo pesado para assumir o teu fardo, que é leve, em nome de Jesus. Amém? Você crê que o Senhor ouviu? Porque todas as coisas espirituais, elas são realizadas através da fé. Amém? Através da fé. Então, quando ele fala que o jugo dele é leve, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós falamos 7 domingos sobre jugo, né? Mas eu quero falar nessa noite sobre o jugo de Jesus, sobre o fardo de Jesus. Não aquele jugo que nós falamos durante 7 domingos, mas um jugo diferente. Um jugo que fala de união, de parceria, de ajuda, de direção. Eu quero falar com você nessa noite sobre isso. Olha, quando você pega o jugo, eu usei a Nai, né? Nai, posso pedir para você vir aqui de novo? Ó. Domingo passado, aí vira de costas, né? Eu fiz isso aqui, né? Que eu estava empurrando ela para ela ir. Vai, Nai, anda, anda. E a Nai não ia porque ela não queria. Porque só muda quem quer. Essa foi a palavra, né? Mas essa noite, ela é o boi que sabe o caminho. Eu sou o boi novo. Quando a junta, chama junta de 2 bois. 2 bois são juntos para arar a terra, né? No arado. Então é colocado aqui, nos lombos dos 2 bois, uma madeira, né?
madeira aqui e uma madeira aqui. Então, nós ficamos unidas pelo jugo de madeira. Esse jugo é pesado. É pesado. E ela é o boi experiente. O fazendeiro pega um boi experiente, pega um boi novo e coloca os dois, coloca o jugo sobre os dois. Quando ele coloca o jugo sobre os dois, o boi velho, ele já sabe o caminho. Aí ele começa a caminhar. Nós vamos caminhar em círculo aqui, bem devagarinho, tá? Aí ela começa a caminhar. Eu não quero ir. Aí eu sou obrigada a ir. Aí ela vira. Eu não quero virar. Eu não quero. Mas eu tenho que ir. Porque ela é o boi experiente. Hã? Aí o boi novo, ele se cansa. Chega uma hora que ele se cansa de tanto lutar. Porque ele não quer ficar preso a esse jugo. Ele não quer ficar preso. Ele quer se libertar. Ele quer ir para outro caminho. Entende? E o boi experiente já conhece o caminho. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. É leve. Eu te levo para o caminho certo. Ainda que você queira se desviar, você vai só se machucar. Porque o fazendeiro fala, no exemplo que eu estou dando, que ele tinha várias juntas de bois. E que o boi novo sempre saía do jugo no final do dia, sangrando, machucado. No dia seguinte, ele punha de novo o jugo, para o boi novo caminhar com o boi mais experiente, até que ele aprendesse o caminho. Entende? É isso que o Senhor está falando. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é leve, não é pesado. Eu te levo para o caminho. Jesus conhece o caminho. Entende? E Jesus dá essa experiência, ele fala desse exemplo, Jesus. Jesus fala desse exemplo. Porque Jesus, ele coloca todas as palavras de Jesus, todas as parábolas dele, eram coisas ligadas à agricultura. Ao caminho, não é isso? Ao caminho, às situações do tempo. Ele fala da casa construída, ele fala da árvore, ele fala das sementes, ele fala dos rios, né? E ele fala sobre o jugo, nesse sentido. Porque tinham muitas juntas de bois arando o campo. E ele fala isso: olha, me dá o seu fardo. Troca o seu fardo, o seu jugo pesado, pelo meu. É o que o Senhor Deus está falando. Então, você fica se debatendo nesse jugo pesado. Porque você não quer vir para Jesus. Você não quer obedecer ao Senhor em determinadas áreas da sua vida. Aí você se machuca. Levanta a mão quem entendeu. Aí você se machuca. Aí você fica sangrando pelo caminho da vida. Entende? Porque você teima em ir para o outro lado. Mas Jesus continua indo porque Ele sabe o caminho. Ele sabe que o caminho é céu ou inferno. E Ele quer te levar para o céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Esse é o método. O jugo fala de união. Fala em compromisso. Jesus está falando que Ele é aquele que vai te ajudar a caminhar. Ele está falando: caminha do meu lado, anda do jeito que eu ando, viva do jeito que eu vivo. O
boi rebelde, ele tem que andar nos passos do boi velho. O boi novo tem que andar nos passos do boi velho. O boi que não tem experiência, ele precisa andar ao lado do boi que sabe qual que é o caminho, entende? E o boi velho, ele não se debate para sair desse jugo. Jesus falou que você teria aflições, que a vida não seria fácil, que é para você entregar teu caminho, a tua vida ao Senhor Jesus, primeiro, em todas as situações, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas não, você é preguiçoso, você é preguiçosa, você não ora, você não busca, você não cultua, você não dizima, você não tem comunhão com a igreja, sabe? O que significa isso? É o boi novo, que fica se debatendo, entende? E aí o Senhor está falando, entrega teu caminho ao Senhor Jesus, troca o teu fardo pelo meu, hein? Aí ele fala em jugo desigual, ele fala em, sabe, cônjuge, junto com, o jugo junto, companheiro, cônjuge, das aflições, é isso, caminhe junto com o Senhor. Nós não podemos ter jugo desigual. O que é isso? É andar com o incrédulo, porque o nosso jugo é na santidade, amém? E é desse jeito. Então, quando nós buscamos ao Senhor Jesus, entregamos o nosso jugo, nós encontramos alívio, descanso, porque nós andamos mais suavemente pela caminhada. O jugo não fica tão pesado, e nós sentimos alívio e descanso, porque nós sabemos que no final do caminho, há a promessa do Senhor para nós. A vida eterna, descanso eterno, paz eterna, morte eterna nunca mais a morte passará por nós, mas nós viveremos eternamente com o Senhor. Aleluia, aleluia, Só que nesse caminho, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque existem muitas cadeias que nos prendem, e Jesus, Ele quer nos libertar. Existem muitas paixões nas nossas vidas que trazem pecados sobre nós, então, mas a conversão ao Senhor nos dá conforto, A palavra de Deus nos confronta. Ela fala, vinde como estais. Então a pessoa vem como está, ou então fala, não, eu vou melhorar, depois eu vou para a igreja. Mas o Senhor fala, vinde a mim, e vinde como estás. Então, a gente vem para o Senhor de uma forma. Quando nós aceitamos a Jesus, nós queremos ser santos. Nós temos um ardor, nós temos um fervor, nós temos um fogo do Espírito Santo dentro de nós, uma chama acesa. Vai passando o tempo, a rotina vem e nós perdemos essa chama, perdemos a presença do Espírito Santo. Mas nós temos que falar a cada dia, Senhor, eu quero ser purificado. É um processo de transformação, que é guiado pelo Senhor, é que vai nos fazer purificar durante a caminhada. E aí, a gente não vai ficar machucado. Ao contrário, nós vamos encontrar realmente descanso, E nós temos Jesus que nos ajuda a caminhar. Amém? Glória a Deus. Nesse relacionamento com Jesus, nós procuramos a direção do Senhor para todas as situações. Davi perguntou ao Senhor, Senhor, eu irei para a batalha? Eu posso ir ao encalço do meu inimigo? Eu vou vencer? Então, todas as coisas que nós fazemos, nós pedimos a ajuda e a direção do Espírito Santo. Senhor, o meu marido está assim, o meu filho, a minha filha, a situação financeira, a minha casa, no meu emprego, Senhor. Senhor, como fazer? Mostra-me a direção.
mostra-me o que falar. Senhor, me mostra, me ajuda. Eu não saio desse lugar sem a tua direção. Entendeu? Aí você fica ali, você ora, você busca, e o Senhor vai te ajudar a você conseguir mudar a direção da sua vida para perto do Senhor. Diga, mudar a minha vida para perto do Senhor. É isso. Quando você consegue mudar a sua vida para perto do Senhor, você caminha lado a lado com Ele. As situações vão acontecendo. E você vai encontrando descanso do Senhor. Né? Temos aqui uma pessoa que vivia desesperada por causa de uma situação. Quando ela entendeu que ela precisa estar na igreja, que ela precisa cultuar, que ela precisa entregar a vida dela ao Senhor Jesus, as coisas foram tomando outro rumo. Né? E hoje ela entende que a vida dela é transformada pela presença do Espírito Santo, porque ela quis, porque ela pediu, porque ela buscou, porque ela foi atrás. Amém? Aí você fala, esse negócio de crente aí é meio esquisito, né? Tem que fazer um compromisso. Mas isso é muito pesado. Esse compromisso aí de estar com Deus, de estar com Cristo, estar na igreja, isso é muito pesado, né? Mas o Senhor fala, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Nós vamos acabar de ler o texto, versículo 4, 1 João, capítulo 5. Eu falei tudo agora dentro do versículo 2, amém? E do versículo 3. Vamos ler de novo, versículo 2 e versículo 3. 1 João 5, versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aí eu falei sobre isso, amém? Ao 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa vencer o mundo? Você precisa vencer o mundo? Ou você quer que o mundo vença você? Você tem que vencer o mundo. Como que nós vencemos o mundo? Através da nossa fé. Porque nós confiamos num Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de promessa. Esse é o nosso Deus. E nós só vencemos este mundo pela nossa fé. Olha o versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Então, se você crê, você é vencedor. Se você crê, você vence o mundo. Diga, eu venço o mundo por Jesus Cristo. É desse jeito. Muitas pessoas não confiam, não acreditam nisso. Ao 6. E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra? Jesus Cristo. O céu, o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. Está lá no céu. E os 3 são um. E os 3 que testificam na terra é o Espírito Santo, a água do batismo e o sangue de Jesus Cristo purificador. Esses 3 concordam em um. O que o Senhor está falando? Que no céu, Pai, Filho e Espírito Santo testificam no céu o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Testificam que Jesus veio para salvar, redimir o pecador da morte eterna. E os 3 que estão na terra, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Olha lá, o 8. O Espírito Santo. A água, que é o batismo, que é o arrependimento. E o sangue, que através do sangue de Jesus Cristo, nós somos redimidos, nós somos perdoados. Através do sangue de Jesus Cristo, nós recebemos poder de Deus para expulsarmos demônios, para orarmos, para declararmos vitória na nossa vida, para declarar que a nossa casa é do Senhor, a nossa vida é do Senhor, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, habita em mim, Senhor. Amém? Então, tudo isso é através de Jesus Cristo. Amém? Aqui vai falar sobre testemunho.
da vida eterna. Olha, vamos ler o 9 até o 12, ó. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Até aí, olha aqui, ó. Qual o testemunho que Deus deu de Jesus Cristo? Quando ele foi batizado. Esse é meu Filho amado, em quem me compraz. Quando Jesus Cristo foi glorificado ali no monte que apareceu Moisés e que veio Elias, que vieram falar com ele no monte da transfiguração. Depois que o Espírito Santo veio, depois que Jesus Cristo teve todo o seu corpo resplandecente, a voz do Senhor falou: esse é meu Filho amado, a este ouvi. Testificar, testemunho. Deus deu o testemunho que Jesus Cristo era o Filho dele e que ele veio aqui na terra para fazer uma obra salvadora, uma obra redentora. A fé em Jesus Cristo é o que nós estamos falando. Aí ele fala no 10: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Eu creio. O testemunho está em mim, no meu andar, no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Eu creio em Deus. Então, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Aqui não tem pecado não, aqui não tem para ninguém não. Você fala para você mesmo, pecado nenhum te atinge. Derrotas, ainda que venham na sua vida, porque tem consequência, umas batalhas nós ganhamos, outras nós perdemos, mas mesmo perdendo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós acreditamos que mesmo no meio do vale, o Senhor está conosco. Amém? É isso aqui, ó. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Olha lá, quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Até Deus veio aqui na terra com a voz dele e falou, Aí falou do dia da morte de Jesus, foi aquela tempestade toda, terremoto, mortos ressuscitaram, E as pessoas falam: olha, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, nós nos reunimos aqui por causa de Jesus Cristo, por causa da fé no Senhor, amém? Ao 11, e o testemunho é este, ele explica, qual é o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Olha aí nós, sendo alcançados por Deus. Deus deu Jesus Cristo para que quem nele crer tenha a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Uns morrem antes, outros morrem depois, mas todo mundo morre. E os que ficam chorando pelos que morreram, não é verdade? Mas Deus deu vida. Deus deu vida, você levanta a mão. Deus deu vida a você? Então vive a sua vida. Minha mãe morreu, meu pai morreu. Glória a Deus, eu vou encontrar com ele no céu. O tempo deles aconteceu, o meu ainda está aqui. Então eu creio em Jesus Cristo, que um dia nós vamos ficar unidos. E eu respeito a vontade soberana do Senhor, amém? E é desse jeito. Olha lá, o 12. Quem tem o Filho tem a vida. Que vida? Esta vida. A vida eterna. Viver. É o que está falando. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida. E nós estamos aqui e temos problemas. Olha o 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quem ora aqui? Quem ora aqui? Você ora? Quando você ora, você crê que Deus te ouve? Então a sua resposta vai vir. Creia que a sua resposta vai vir. Só que vai vir no tempo de Deus. Diga, no tempo de Deus, a minha resposta virá. Então, meu irmão, minha irmã, continua firme. Jesus te ama. Ele te deu a promessa de estar com você, de você ser mais do que vitorioso, mesmo que você não se sinta assim. O Senhor está contigo em todos os momentos. Ele anda ao seu lado. Você é a luz, não ande em trevas.
Escolha servir ao Senhor. Escolha ficar na presença do Senhor. Escolha entregar todas as suas coisas nas mãos do Senhor. E Ele, a seu tempo, Ele estabelecerá a sua vitória, creia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E olha o 18. Olha o 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Hã? Vamos ler junto? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, irmão, fica firme nessa sua fé. Venha para os cultos, cultue conosco, esteja firme. O Senhor Jesus tem promessas para mim, para você, para toda a nossa casa. Viva a sua vida com alegria, coma o seu pão com alegria. Alegre-se no Senhor, porque você está vivo. Diga, vivo. Você está vivo. O seu tempo aqui na terra ainda não acabou. Então anime-se no Senhor. O Senhor é contigo. Troca o seu fardo pelo fardo de Jesus. E o fardo do Senhor Jesus é leve e suave. E você vai caminhar na paz do Senhor, rumo à eternidade do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus é conosco. Amém? Fiquemos em